Vamos falar de literatura e hoje vamos tratar de uma obra muito interessante chamada O Sonho de um Homem Ridículo. Essa obra é um conto fantástico do Dostoiévski, o grande Dostoiévski, grande escritor russo. Fantástico porque trabalha naquela imaginação das histórias fantásticas. E podemos dizer que é fantástico também pela forma como ele escreve essa obra. De que trata a história de um homem ridículo? O Dostoiévski, assim como várias da sua obra, a sua obra como um todo, trata da humanidade. É sobre a humanidade que o Dostoiévski se preocupa em falar, trata da questão da pobreza, da desumanidade dos humanos, da ignominia, das contradições do ser humano. Esse conto ele vai contar a história de um homem que se sentia ridículo porque era ridicularizado o tempo todo pelas pessoas que o rodeavam. Ele se sentia ridículo, se sentia muito mal, a ponto de que diz que chegou ao ponto que tudo era indiferente para ele, uma vez que as pessoas eram muito más, ignorantes, não é? Mas ele guardava também, em relação a isso, uma certa pena daqueles que o viam dessa forma. Mas, em função do sofrimento, dessa dor que ele passava, então ele se achava também ridículo e se colocava indiferente diante da vida, né? Chegou o ponto que ele pensou o seguinte: qual o sentido da vida? Para que eu vou viver mais? Então não tem mais para que viver. E aí se preparou para pôr fim à sua vida. Pegou um revólver, saiu à rua, inclusive ele conta que foi mais ou menos meia-noite, perto da meia-noite, que este homem saiu para pôr fim à sua vida. Já estava para fazer esse tipo de coisa, muitas reflexões já tinham passado na cabeça, né? E quando ele estava para cometer o suicídio, uma criança se aproximou dele, uma criança pobre, gritando pela mãe dele. Veja só, uma criança pobre gritando pela mãe, assim, angustiada, que demonstrava muito sofrimento. E ele viu essa criança e se sentiu muito mal, ficou com muita raiva, inclusive, e viu que aquilo era a demonstração clara da situação da humanidade, que a menina tinha que aprender, ela ia perceber que se não valia nada, os outros também não valiam, da mesma forma como ele. Então ele saiu com raiva. Quando saiu, chegou em casa, sentou no sofá, adormeceu e teve um sonho. E aí de onde vem o sonho desse homem ridículo? O sonho dele é que ele foi parar num planeta muito diferente da Terra, e nesse planeta as pessoas eram boas, as pessoas eram amáveis, as pessoas se compreendiam. Ele fala até que não precisaria da religião, não se demonstrava a religiosidade, as pessoas não estavam preocupadas com a religiosidade, mas ao mesmo tempo se demonstravam solidárias, afáveis. Ele viu que as pessoas eram boas e se respeitavam, então ele comparou com a vida terrena. E ele viu que era muito diferente da vida terrena esse planeta. De modo que ele ficou feliz em ver daquele jeito. Mas logo ele se deu conta, inclusive, que os humanos eram muito maus, né? e que provocavam muito mal de forma geral. Então ele chegou, inclusive, a misturar o sonho com a realidade que ele vivia e que depois as pessoas se veriam que as coisas eram tudo ruim. Mas ele guardou a lembrança de que era muito bom, o planeta que ele vivenciou ali, que ele estava presente, era muito bom. Quando ele faz esse retorno à realidade, então ele volta para a reflexão sobre a humanidade de forma geral, a sua maldade, os problemas que a humanidade apresenta, que todos os problemas que se apresentam na humanidade são frutos dos próprios humanos que não sabem viver em sociedade. Depois que ele retorna
desse sonho, ele guarda a lembrança boa do planeta que ele viu e ele passa a ter uma atitude diferente, não mais pensar inclusive na morte, passou a ter esperança com a vida. Então, de que nos fala, nos permite esse conto pensar? Né? O que é que ele nos permite? O Dostoiévski, como toda a sua obra, ele vai nos proporcionar reflexões sobre a humanidade de forma geral. Questiona o comportamento humano, os problemas humanos, os problemas psicológicos, além dos problemas também físicos, materiais. A pobreza, por exemplo, é uma questão central. Você vê que a menina é uma menina pobre, então ele já aponta ali a realidade de um mundo que não deu certo. Então ele vem com a reflexão, a partir dessa ideia de um planeta onde as pessoas vivem bem, que não precisam de religião, ele vai comparar, por exemplo, nos ajudar a pensar o seguinte: se nós temos religiões, essa religião, na verdade, é para nos ajudar a se comportar melhor, a ter uma conduta moral, a ter um comportamento que ajude uns aos outros. E por que isso não acontece? Ele tenta, o Dostoiévski, esse escritor aí, ele tenta uma esperança com a humanidade e vê que a humanidade não tem muita esperança. Mas, claro, ele, como uma pessoa também religiosa, o Dostoiévski era uma pessoa que era voltada para a espiritualidade, para o cristianismo também, tinha fé, mas ele esperava um mundo melhor, inclusive a partir dos ensinamentos sagrados, os ensinamentos cristãos. Então, quando ele compara a vida terrena com a vida do planeta que o homem ridículo viu, então que as pessoas, por exemplo, não têm religião, mas elas sabem ser solidárias, ser afáveis. Então, isso é muito bom, porque na vida terrena nós não temos isso. Então, o Dostoiévski nos leva a refletir sobre a existência humana, sobre os problemas humanos, os problemas criados pelos próprios humanos, a necessidade de um mundo melhorar, de um mundo melhor. E o cristianismo poderia ser esse caminho para a melhora da sociedade, mas ele percebe que a coisa não acontece dessa forma. Ele continua com a sua religiosidade, mas ele vê que as pessoas na Terra, elas tomam caminhos diferentes e o que predomina é o egoísmo, a busca pela segurança, o individualismo, de modo que não se sabe se respeitar uns aos outros. Por isso que ele vai tratar da questão da solidariedade. Veja que quando ele pensa na pobreza, na desigualdade social, inclusive a primeira obra que o Dostoiévski escreveu chama-se Gente Pobre. Veja que ele já tem uma temática social. A sua obra traz uma reflexão filosófica, sociológica sobre o mundo que se vive. Então, esse homem ridículo, que era ridicularizado por todos, viu que tudo era diferente, então não fazia sentido essa existência. Então, aí vem a reflexão sobre o sentido da existência humana. Qual o sentido da existência humana? Poderemos construir um mundo melhor? Poderemos viver melhor? Essa é a ideia básica. E, na opinião do Dostoiévski, se percebe que poderia ser melhor. Aí você pode perguntar, por que não é melhor? Por causa do próprio humano, da condição humana, que é fruto, aí, digamos que pela insegurança que ele sente, ele passa a ser egoísta para buscar o melhor para ele. Então, enquanto predomina esse individualismo, nós temos o crescimento das desigualdades sociais, da pobreza, da miséria. É bom lembrar que o Dostoiévski, ele viveu no período feudal, no país feudal, aí no século XIX, um mundo feudal, um mundo dos czares, né? Ele foi uma pessoa militante por um mundo mais justo, foi inclusive condenado, ia ser morto, né? Quando estava para ser morto no pilotão, inclusive, que estava já para ser executado. Então a pena foi comutada, recebeu o aviso que aquelas pessoas não precisavam morrer, elas iam só ser presas, né,
né, levadas para a Sibéria. Então, esse ponto aí do Dostoiévski, da sua militância, da sua preocupação com o mundo, dos humanos, a existência humana, as desigualdades, a pobreza, a miséria, tanto material quanto a miséria espiritual, em toda a sua obra você vai encontrar o pensamento do Dostoiévski. Este conto, junto desse conto tem a história também, a Dócio, que é um conto até mais longo. Ele vai tratar também dessa temática aí da pobreza, da desigualdade e da miséria humana. Portanto, se você não viu ainda esse conto, a história de um homem ridículo, então leia e reflita sobre o que ele nos escreve, nos proporciona. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de dar um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Nós temos sempre aqui vídeos de sociologia, de política, de atualidades, de cinema, literatura e muito mais. Além de se inscrever, de fazer isso, compartilhe os nossos vídeos e divulgue o nosso canal. Até mais.